A polêmica sobre Sintoli e PMMA no fisiculturismo só aumenta. No vídeo de hoje, vou contar o que aconteceu e dar minha opinião sobre essa polêmica e sobre as substâncias, pois há muita hipocrisia no fisiculturismo. Como sabem, já trouxe isso ao canal. Derek Lansford e Natália Coelho, campeões do Open e Women's Physique, foram alvo de ataques e perseguição por semanas devido ao suposto uso de Sintol e polimetilmetacrilato. E vou dizer que, no caso do Derek, eu acho que ele realmente usa alguma coisa, falo isso sem provas, apenas pela aparência dele. No caso da Natália, fiz um vídeo questionando, analisando e respondendo aos ataques e ao mal. Perder para Sara Villegas, a ex-campeã que perdeu para Natália e que disse que ela era uma trapaceira e ficou semanas chorando. Perder o Olímpia dói. E então, o que aconteceu? Qual é a polêmica? É que Bob Cicerillo e Di Palumbo, duas personalidades importantes e ex-fisiculturistas, no caso do Bob, ele é o apresentador do Olímpia. Dois homens com grande influência no fisiculturismo defenderam tanto Derek quanto Sara. Eles disseram que se aqueles que fazem as acusações não gostam do uso disso, que vão para outra federação ou comecem sua própria federação. Ou seja, de certa forma eles defenderam e aceitaram o uso de Sintol e polimetilmetacrilato, que eu vou explicar o que é, caso você não saiba. O Sintol é um tipo de óleo que é injetado no músculo para inflá-lo, para parecer ter mais volume e preencher espaços, criando a ilusão de mais músculo. Já vimos casos exagerados que ficam horríveis e outros nem tanto como poderia ser. Derek sim, por que não? Onde vamos dizer que fica bom, mais ou menos. E o PMMA é polimetilmetacrilato, já decorei. São injeções de esferas desse polímero em gel usadas como preenchimento dérmico. É utilizado na estética, principalmente no rosto, mas alguns fisiculturistas supostamente o usam para melhorar a aparência muscular. Além de Sara Villegas, Chris Cormier, renomado fisiculturista e preparador, também se manifestou contra essas substâncias, o que considero ótimo, e se opôs a Derek e Natália Coelho. Mas bem, sem provas além da aparência deles, assim como fizeram vários criadores de conteúdo importantes como Madsen e Korang. Caso alguém tenha se perdido, vamos nos reencontrar. Bob Cicerillo e Di Palumbo defenderam tanto Derek quanto Natália, de Sara e de Chris de toda essa campanha. E disseram que as pessoas que fazem as acusações, olha, se não gostam, que vão embora. Você está no lugar errado, procure outra federação e faça o teste antidoping. Mas o Bob está certo. Se você não gosta, crie sua própria organização. Vá para outro lugar. Pela primeira vez, acho que concordo um pouco com Bob Cicerillo. Lembram dele? É o da polêmica do quem diabos é Bob. Nick Walker disse que ia anunciar o Nick em oitavo e o Nick respondeu: quem diabos é esse? Bom, então estou parcialmente de acordo, porque essas acusações me parecem hipócritas, já que estariam acusando sem provas além das visuais de usar essas substâncias. Os campeões para melhorar seu físico e ganhar a competição. Mas claro, as pessoas que reclamam disso não falam nada sobre os esteroides que tomam e vêm tomando há anos. Só Deus sabe quais e quantas, sem controle. São substâncias nocivas à saúde que aumentam muito a massa muscular, melhoram seu aspecto, facilitam a definição e a pele. Usam-se anti-inflamatórios, alguns medicamentos e injeções locais para aparentar mais músculo em certas áreas. Entendo que existe uma diferença. Os esteroides constroem, entre aspas, músculo real. Enquanto o outro seria, bem, falso, mas no fundo não deixa de ser a mesma coisa. Ajuda externa nociva para conseguir um físico inalcançável? Ei, mas se me perguntarem. Gostaria que houvesse regulamentação proibindo o uso de Sintol e polimetilmetacrilato, permitindo apenas músculos reais. Também gostaria que fosse regulamentado o uso de certas substâncias, como a trembolona ou o hormônio do crescimento ou outras, mas sabemos que isso é impossível. Não dá para saber o que um fisiculturista faz em casa durante o ano. Nem acredito que haja um jeito eficaz de testar se alguém usou polimetilmetacrilato ou Sintol. E na verdade, aqueles que acusam os campeões disso não têm provas além do visual. No caso de Derek, me parecem bastante sólidas e eu concordo que ele usou alguma coisa, e no caso de Natália, eu não concordo. Pode ser que ela tenha usado algo no rosto, isso sim, olha, eu acho que no rosto pode ter usado algum procedimento estético, mas no corpo não. Acrescento que nessa caça às bruxas, tentam atacá-los e desmerecê-los de qualquer forma. Foi divulgado um vídeo da Natália levantando um homem mais fraco e menor que ela. E de certa forma isso poderia ser algum tipo de fetiche sexual do homem, que ela estaria satisfazendo, manipulando-o como um fantoche. Enfim, não sou eu quem está dizendo isso, tá? Quem diz isso são certas pessoas que divulgaram esse vídeo, não sei porquê, e estão dizendo que isso é inaceitável, em uma campeã de fisiculturismo. Enfim, muito estranho.
Não sei o que isso tem a ver com toda essa polêmica, mas queria comentar. Exemplo de que usam qualquer coisa para atacá-los, quando o problema é da organização, não deles. E agora, o que diz a normativa? Estive procurando nas páginas oficiais da National Physics Committee e International Federation of Bodybuilding and Fitness, e a normativa às vezes não está clara, é ambígua. Mudou ao longo dos anos? Só encontrei documentos que proíbem esse tipo de auxílio, assim como a química em geral para as competições naturais que também são realizadas nessa organização e que passam por controles. Em geral, no Classic Physique, Open e todas as categorias do fisiculturismo. Pelo que sei, não achei nada que proíba o uso de polimetilmetacrilato ou sintol, ou sobre estereótipos. E olha, pode ser que alguns eventos se reservem o direito de decidir sobre isso e proíbam, mesmo que seja só verbalmente. Mas eu não vi nenhum documento que proíba isso no fisiculturismo como conhecemos, então estaria permitido. E isso é um fato, não estão vencendo pessoas que podem estar usando. Vi juízes ignorarem isso e até premiar fisiculturistas que usam discretamente. Se não chama a atenção, não distrai do físico, não é desagradável nem piora, não há problema. Esses são os fatos. Aliás, quero fazer um comentário bem engraçado. Eu vi algumas partes do regulamento onde dizem que é proibido usar anéis, acessórios, colares, até mesmo mascar chiclete. Que, aliás, já vi gente fazendo isso, como o próprio Nick Walker, e nunca falaram nada pra eles. Queria fazer esse comentário porque acho engraçado. O regulamento é uma piada. Vou ao que realmente penso que pode ser feito, penalizar certo tipo de visual como prevê o regulamento. Seja por essas substâncias, falta de definição, retenção de líquidos ou outro motivo, isso poderia ser penalizado. Visuais como o de Derek, mais suaves e menos definidos, e eu acho que deveriam ser mais valorizados e dar mais importância a músculos estriados, com pele fina, sem retenção de água. Isso certamente está nas regras, na hora de julgar um físico. A culpa não é do Derek se é que ele tá usando alguma coisa, a culpa não é da Natália, a culpa é da organização que permite isso e premia. Um visual mais inchado, macio e sem músculos duros. Caso tenha alguém mais desatento assistindo ao vídeo. Conclusão, sou contra essas substâncias, não gosto delas porque não constroem músculo de verdade. Acho hipócrita usuários de esteroides desse nível chamarem de trapaça sem provas. Quando se supõe que não é proibido e não há como medir nem controlar isso, e acho que deveria ser penalizado um certo tipo de aparência, tanto se usa ou não esse tipo de substâncias. Acho que a IFBB deveria esclarecer isso, pois todos temos dúvidas se pode ou não usar. Quanto? E que deveria revisar a normativa e modificá-la para que seja mais clara e mais justa. O que vocês acham de tudo isso? Qual é a opinião de vocês? Vou ler nos comentários. Mais sedes, pesares. Até o próximo vídeo.